a pergunta, não me engano, a pergunta 6, como glorificamos a Deus. Tivemos um amplo debate aqui, né? Nós glorificamos a Deus no nosso dia a dia, na nossa atividade, na nossa relação com Ele mesmo, né? E agora, nós vamos começar a entrar numa parte das obras de Deus, parte da lei. Então, tem como nós temos uma escola bíblica, sim, dado o entendimento da lei, né? Então, hoje nós vamos responder a pergunta: o que a lei de Deus refere? É delicado, porque os extremos disso, como eu vou falar mais tarde, não tem complicado, né? Legalismo e antinomianismo, vamos falar, né? Então, é importantíssimo que a gente entenda isso aqui. Fazer uma oração primeiro para Deus abençoar a nossa aula, né? Senhor Deus amado, muito obrigado, Senhor, por todos os irmãos que estão aqui, por estarmos aqui estudando a sua palavra, Senhor, estudando a doutrina que está na Bíblia, que está nas Sagradas Escrituras, que possamos trazer essa doutrina para a nossa vida, Senhor. Nós amamos a sua lei, amamos a sua palavra, Senhor. Abençoe também quem está no online e quem ainda não chegou também, Senhor. Traz com segurança e teremos hoje um culto abençoado. No nome de Jesus. Amém. Tudo bem. Ó, o que é para vocês a lei? O que é a lei? O que é a lei? Né? Você, a Heloísa é advogada. Tem mais algum advogado aqui? O que é lei? Lei é uma instrução. Um compêndio, uma instrução. No Antigo Testamento, é chamada de mitzvah, que é a instrução. Ou, por exemplo, estatuto, é book, no hebraico. Ou ordenança. Então, a gente entende, né, que a lei é um estatuto, é uma ordenança. A lei de Deus é um estatuto, uma ordenança de Deus para a sua criação. A criação está completa de leis naturais, leis físicas. E Deus estabeleceu uma relação com o homem através de ordenanças, de leis. Isso é muito claro na Escritura. Né? Deus é um Deus tirano. Então, nós temos que cumprir cada tio da lei que está no Antigo Testamento. Aprendemos como é que é isso, né? Então, a lei não existe mais também. Então, não tem mais lei. Jesus acabou com a lei. A lei acabou com. Não existe mais lei. Como é que a gente se relaciona com isso? Vamos lá. Já, abre aí. Levítico 20, versículo 10. Levítico 20, 10. Vamos lá. Abre agora outra pessoa. Deuteronômio 22, do 22 ao 24. E mais um. Tem que abrir o Deuteronômio. Deuteronômio 22, do 22 ao 24. Vamos lá. Vamos aprender a manipular a Bíblia. Né? Que eu mais manipulo. Em Levítico 16, 6 ao 10. Eu sou 20, né? Você é o 20. Não, eu sou 10, aliás. Você é o 20, versículo 10. 10, certo, tá certo. Então vamos lá. Vamos lá. Aí, Levítico 20, 10. Vamos lá. Se um homem cometer adultério com uma mulher de outro homem, com a mulher do seu próximo, tanto o adulto quanto a adulta, elas terão que ser executadas. Então vamos lá. Se a lei de Deus é eterna, né? Está no Antigo Testamento, que o quê? E se houver adultério, alguém for pego em adultério, tem que ser executado pela morte. Morte. Né? Ou seja, a gente tem que executar, então, as pessoas que são pegas pecando em adultério, hoje, ia ser uma matança. Né? Isso é uma mortandade no mundo. Mas como é que fica isso? Então, acabou a lei de Deus? Né? Quem pode ler Deuteronômio 22, do 22 ao 24? Quando o homem for achado deitado com mulher, casada com marido, então ambos morrerão. O homem que se deitou com a mulher, e a mulher assim, tirarás do mal de Israel. Então, realmente, então, pegar o adultério, for pega adultério hoje, tem que morrer. É isso? Né? Alguém lê para mim Levítico 16, do 6 ao 10.
Estou provocando vocês, tá? Vou fazer uma provocação aqui. O quê? O 16 do 6 ou 10. Arão trará o novilho da sua oferta pelo pecado e fará expiação por si e pela sua casa. Também tomará ambos os bodes e os porá perante o Senhor, à porta da tenda da congregação. Lançará sorte sobre os dois bodes, uma para o Senhor e a outra para o bode emissário. Arão fará chegar o bode sobre o qual cair a sorte para o Senhor e o oferecerá por oferta pelo pecado. Mas o bode sobre que cair a sorte para o bode emissário será apresentado vivo perante o Senhor para fazer expiação por meio dele e enviá-lo ao deserto como bode emissário. Então, sabe, Deus também. Então, a gente tem que fazer os sacrifícios, né? Sacrifícios. E, através do sacrifício, com o sangue desse novilho e através do bode expiatório, para ter perdão dos nossos pecados. É isso, a gente não faz isso hoje em dia. Vamos trazer aqui um animal, o altar ali, o Antônio vai embolar no culto, vai expedir o sangue dele. Então, a lei de Deus então, acabou. Essa parte acabou. Acabou? Não acabou, não. Mas Jesus foi feito para cumprir a lei. E aí? Estou provocando vocês, tá? A outra aqui, ó. Eu vou ler essa, tá? Lembre-se do dia de sábado para o santificar. 6 dias você trabalhará e para toda a sua obra. Mas o 7º dia é o sábado dedicado ao Senhor, seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem seu filho, nem sua filha, nem o seu servo, nem sua serva, nem o seu animal, nem o estrangeiro, das suas portas para dentro. Porque em 6 dias o Senhor fez os céus e a terra, o mar e tudo que neles há. E ao 7º dia descansou. Por isso o Senhor abençoou o dia de sábado e santificou. Então, o que nós estamos fazendo aqui hoje, reunidos no domingo? Se Deus ordena que se guarde o sábado, estamos errando, então? Então, gente, existe um entendimento em relação à lei muito confuso na igreja hoje e na humanidade, né? O entendimento é muito confuso. O que eu vou mostrar hoje, a lei foi feita por Deus, certo? Se Deus deu a lei é santa. E não tem como a gente hoje viver sem a lei de Deus, porque a lei que Deus fez exatamente para que ela fosse cumprida e perpétua. A questão é como nós entendemos a lei. E que luz o Novo Testamento trouxe às leis do Antigo Testamento. Antônio fala o seguinte, concordo, nosso pastor Antônio. O Antigo Testamento é como se fosse um jardim de infância. O Novo Testamento é a faculdade. É a pós-graduação, é PhD. O Novo Testamento traz luz a muita coisa que está no Antigo Testamento. Certo? Então é o seguinte, a relação, então vamos agora entender como é que foi feita a lei, da onde vem isso, entendeu? E como tem que ser a nossa relação com a lei. De uma perspectiva dos reformadores, principalmente a perspectiva de Jesus. Né? A relação do homem com Deus, de Deus com o homem, basicamente, o que nós entendemos na teologia reformada, defendido pelos reformadores, Calvino, e é o que está nas escrituras, é uma relação pactual. Deus fez um pacto com a humanidade. E através desse pacto, Deus fez com a humanidade, ele fez. Na teologia, nós defendemos esse pacto, o pacto das obras, que é um pacto estabelecido antes da queda, entre Deus e o homem, e é muito assim, o pacto, ele traz, vem muito, que era um pacto com o Antigo Oriente Próximo, na época, né? Você tinha um suzerano, um vassalo, e você tinha um pacto.
Só que, nesse caso aqui, o próprio Deus faz o pacto. Nós temos direito em relação ao cumprimento do pacto, temos vida. A vida. Vivemos em harmonia, vivemos para o próprio Senhor. E quando se quebra o pacto? Aí nós temos uma quebra da aliança. E aí o que vem para a humanidade? A morte, o sofrimento, a dor, a tristeza que a gente vê hoje no mundo. Né? Então, o pacto das obras, gente, já é a lei antes da lei. Já existia antes de Moisés. E aí já, Gênesis 2,17. Gênesis 2,17? É. Vamos lá. Mas da árvore do conhecimento do bem e do mal, você não puder comer. Que no dia que puder comer, você certamente morrerá. É ou não é uma lei? Uma lei. A gente falou que lei é uma instrução, um estatuto, uma ordenança. A lei não vai desobedecer a uma lei positiva minha. É uma lei positiva. Se você quebrar, você morrerá. Ela te dá a penalidade. A penalidade. As primeiras leis, né? Mas se você for ver bem, existe também entendimento do pacto, né? Por exemplo, lê aí Gênesis 1, do 28 ao 30. A gente fala Bíblia, é Bíblia, né? Bíblia. Vamos lá. Quem quer ler Gênesis 1, do 28 ao 30? E Deus os abençoou e lhes disse: sede fecundos, multiplicai-vos, enchei a terra e sujeitai-a. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre todo animal que rasteja pela terra. E disse Deus ainda: eis que vos tenho dado todas as ervas que dão semente, e se acham na superfície de toda a terra, todas as árvores em que há fruto que dê semente. Isso vos será para mantimento. E a todos os animais da terra, e a todas as aves dos céus, e a todos os répteis da terra, em que há fôlego de vida, toda a erva verde lhes será para mantimento, e assim se fez. Então, é um pacto, é uma lei, é uma ordenança, um imperativo. Deus está falando em um verbo, no hebraico, imperativo. Faça obras, cuide da minha criação, cuide da minha criação, cuide da sua esposa, da sua mulher. Né? Um cuide do outro, não é bom com o homem tudo só. Então, o pacto das obras ele já é estabelecido antes da queda de Moisés, já havia lei. A gente chama a lei antes da lei. Esse livrinho aqui, o professor Mauro Meister, para quem quiser ter um entendimento da relação de lei e graça, um professor meu do mestrado, ele é reverendo presbiteriano e muito entendedor do Antigo Testamento, especialista. E entendedor dessa relação. É uma tese, lei e graça muito boa. Lei e graça, esse livrinho fininho, muito bom, muito lindo. Eu me baseei muito nele. Então, você tem o pacto das obras. O que aconteceu? O homem, ele quebra esse pacto. Ele quebra a lei. Quando você quebra uma lei, uma relação pactual, o que acontece? O homem quebrou a lei. E aí, o que Deus prometeu se o homem desobedecesse, quebrasse a lei, pecasse? Né? Na verdade, o pecado é você ir contra o amor de Deus. É não amar. Né? Morte. É morte. A morte entra no mundo. A desgraça foi aí, no mundo. Né? E aí, o que acontece? Deus, o seu amor infinito por seres humanos, ele decide estabelecer outro tipo de pacto. O pacto das obras termina? Não. Até hoje. A lei, qual é o propósito da lei? Ela tem que ser cumprida perfeitamente em cada item. Isso a gente vai discutir a questão que eu provoquei vocês daqui a pouquinho. Mas Deus, em seu amor misericordioso por nossas vidas, por nós, e aquele amor antes da fundação do mundo, ele decidiu estabelecer o pacto da graça.
Graça é favor imerecido. Assim que Adão e Eva caem, o que ocorre com eles? Eles se escondem, né? Isso mostra que a lei já era uma lei interna, dentro deles. Eles já sabiam que tinham feito besteira, né? Tinham feito bobagem, né? Se escondem. E Deus procura eles. O próprio Deus vem. Não foi Adão e Eva que procuraram Deus. Deus vem e procura Adão e Eva. Eles estavam nus e estavam envergonhados com isso. O que Deus faz? Ele faz roupas de pele. Primeiro sacrifício, a primeira morte do mundo. Não foi de Abel. Foi o animal que Deus matou para fazer a roupa para o homem. Foi o primeiro sacrifício. E aí ele fala, agora vocês não vão ser produzir, você não vai mais cuidar da minha criação, não. É o primeiro sacrifício expiatório, talvez, né? Ele veste o homem de novas roupas. Roupas novas. O que acontece com a gente quando a gente se converte, né? Nós somos de novo, né? Mas de uma forma muito mais simbólica do comportamento que a gente vê no novo, né? E aí, a partir daí, Deus diz, não. Você vai continuar se multiplicando, você vai continuar cuidando, mas agora vai cuidar do suor do seu rosto. A mulher vai ter filho com dor. Mas vai ter filho. Deus permite que o homem continue cuidando da criação, da sua glória e misericórdia. É que surge aí a graça, né? Aí é o conceito de graça. Então, o pacto da graça, ele se inicia aí e tem o seu auge, o seu apogeu de Jesus Cristo. É a nova aliança. Né? Lê aí João 3, do 16 ao 18. Quem pode ler? João 3, 16 ao 18. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida. Que Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem crê nele não é condenado, mas quem não crê já está condenado. Portanto, quando não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Então, quem não crê em Jesus, no sacrifício dele, como aquele animalzinho que morreu lá em Gênesis, para fazer novas roupas, na profecia que Deus de Gênesis 3, em Gênesis 1, 18, Gênesis 3, 18, acho, onde ele coloca que o filho da mulher ia esmagar a cabeça da serpente. Quem não crê em Jesus, ele está sob a lei. Ou seja, nós não estamos sob a lei? Então, estamos. Por isso eu quero que vocês entendam. Aqui, para mim, a versão fala assim: quem nele crê não é julgado. Que não crê já está julgado. Já está julgado. Porque o que acontece? Todos estão sob a lei. Mas aquele que não crê em Jesus, ele está sob a maldição da lei. Nós estamos sob a lei. A lei deixou de existir? Não. Nós não estamos sob a maldição da lei. Posso dizer que a gente está sob o rigor da lei? Estamos sob o rigor da lei, sim. Não, estou falando. Aquele que não crê. No que não crê, está sob o rigor e a punição da Então, lei. isso que eu estou falando. Nós estamos sob a lei? Sim. Ele não acabou. Mas ele cumpriu perfeitamente a lei por nós. Entendi agora, perfeito. Então, ele tomou sobre si a maldição da lei lá na cruz. E nós recebemos a justiça dele como justificados. Mas aquilo que a gente falou agora aqui, antes da aula, né? Temos que ter responsabilidade da graça. Exato. Sim. Eu vou falar o que a lei tem no crente hoje. Como nós nos relacionamos com isso, né? Eu vou falar muito o Calvino, ele dissecou a lei moral de uma forma brilhante. Vou falar para vocês, é lindo demais. Eu amo isso. Mas preste atenção, nós, graças a Deus, graças a Jesus,
Nós não estamos mais sob a maldição da lei. Estamos sob a graça. O que não quer dizer que nós vamos viver sem lei. Mas nenhum ser humano é capaz de cumprir a lei como Jesus cumpriu. Então, o que acontece dentro da nossa depravação, né? Nossa condição humana? Sem Jesus, nós estamos sob a maldição. Jesus tira a maldição em cima de nós. Ele cumpre a penalidade no nosso lugar. Cumpre a penalidade do nosso lugar, sendo justo. Cumpre a penalidade, É, que é a justiça sobre a lei. sim, Tá, a gente descumpre ela toda hora. toda hora. Então, a gente vem, cumpre a penalidade no nosso lugar. Exato. É tipo, cometi um crime agora, mas quem vai pagar, quem vai lá ficar. Não, não é a pessoa nem É o nosso Criador. ele vai lá e cumpre o nosso Exato. lugar. Aqui, ó. Quer ver só um negócio? Escolhi um negócio lindo aqui para vocês entenderem isso. Ó. Esse cara de coelho, tá? Aqui, já chorei muito lendo isso. Mas olha, em Romanos 7 que Paulo começa, né, a entrar numa, assim, miserável como que for, quem me liberar do corpo dessa morte, ele eu não faço, não que eu quero, esse eu faço. E aí ele chega aqui, graças no final, no versículo 25, 7, 25, graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira, eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas se uma carne, escravo da lei do pecado. É, como é que ele começa o capítulo 8? 8:1. Agora, pois, já não existe condenação para o cristão em Cristo Jesus. Porque a lei do Espírito da vida em Cristo Jesus livrou você da lei do pecado e da morte. Foi lá e cumpriu. Ele, justo, perfeito. Foi impossível para mim. É para ele foi possível. Ele É, viveu No 3, e no 3, olha lá, que ele fala. Olha o 3, vamos lá. Porque aquilo que a lei não podia fazer, por causa da fraqueza da carne, isso Deus fez, enviando o seu próprio filho em semelhança de carne, pecaminosa, no que diz respeito ao pecado. E assim Deus condenou o pecado na carne. Ele, na sua graça, no seu amor, ele veio ao mundo, na forma de homem, sem pecado, nem na sua concepção, cumpre a lei integralmente, sem pecado, e é oferecido como sacrifício. Ele recebe a maldição da lei, sem pecado. Para que você, meu irmão, minha irmã, para que eu pudéssemos ter vida. Morreu no meu lugar. Ele cumpriu a lei. Isso é o pacto da graça. E já existe desde... Assim, é interessante agora eu tive agora um insight agora aqui, não estou debochando não, mas para pensar que aquele animal que foi sacrificado no Éden, ele não cometeu pecado nenhum. Exatamente. Então, ele é inocente. Aliás, ele Ele é velho. Não, eu sei, Porque Abel, era um insight Abel, só assim. não, é verdade, porque Abel, a gente estava falando sobre isso agora, Abel já tem a corrupção, que é a depravação total. Sim. Então ele já não é inocente. Então, o animal não. Sim. Aquele animal lá, ele é inocente. inocente foi o primeiro Dentro sacrifício. de uma palavra que a gente não vê, que a gente não usa para animal, mas de uma certa forma ele era. Gente, tudo foi corrompido. Se você entender, preste atenção. O Antigo Testamento já consta por quê? Aquele animalzinho inocente foi morto para nos dar vestes novas. Isso. Cobrir, gente. Isso é um jardim de infância. Cobrir as nossas vergonhas. Mas isso já conta para Cristo. É. Porque é o Deus que veio aqui, ó. Isso aqui, ó. Rosto, coração, cabelo. Com emoção. Ele veio na nossa pele. Ele veio na nossa pele, na nossa carne. Nossa cara. Ai, e é sacrificado para que você. E o animalzinho lá, ele é usado para cobrir a nossa Cumprir. Ele faz isso de forma definitiva. Definitiva. Então, eu acredito que a gente não perde isso. Entendeu? Essa aula vai ter que ser repetida, hein? Não perde. Não perde. Então, a gente tem uma ideia muito errônea. Colocar isso na cabeça das pessoas. A gente tem uma ideia muito errônea. Esse é o próximo item.
Que a lei está no Antigo Testamento e a graça no Novo. Isso é um erro. A lei é muito revelada no Antigo Testamento, sim, de primórdio, mas tem graça. Ariel, vou te falar, mas quando a gente escuta Cristo falando, de acordo com as palavras que Cristo fala, ela é mais pesada, porque nem pensamento a gente pode pegar mais. Pois é. Pô, gente, você é médico, Ele clareia. você é médico, sabe isso mais do que eu. Quantos pensamentos a gente tem por dia que não prestam? O tempo inteiro, né? Meu Deus, se fosse E aí? o que passa na minha cabeça, Aí, eu ia pro inferno E aí? na cabeça, né? fica com essa. Preste atenção, gente. Tem graça no Antigo Testamento. Vocês viram agora. Como tem lei no Novo Testamento. Tem lei no Novo Testamento. João 1,17. Lê aí, já. João 1,17. Vamos lá. Vai. Porque a lei foi dada por meio de Moisés. E a graça e a verdade vieram por meio de Jesus Cristo. Está no Novo Testamento. A lei foi dada por meio de Moisés, diz, né? E ele sistematizou toda a lei, né? Deus sistematizou a lei através de Moisés. Cabe essa necessidade daquela época. Eu achei interessante. Fala assim, continuação daquele romano que você estava lendo. A fim de que o preceito da lei se cumprisse em nós, se não andamos mais segundo a carne, mas segundo o Espírito. Exatamente. Se cumpre em nós, Se cumpre. não daquela forma, sábado não pode ser domingo, tem que ser sábado. De uma outra forma. Esse significa tudo. Esse significado. Mas eu vou explicar. Cumpre a lei com a Cristo não fala que ele é o É. sábado. Tanto é que É um eles descanso. em alguns pontos, ele é mais rígido que a lei. A lei diz, não adulterarás. Eu digo, Não Ele pode que olhar. pensar. com intenção impura, Já adultera. a lei diz, não matarás. Aquele que Sermão do monte. odeia, já matou. Já sabe? foi mão de raca, já Acabou. Então, eu acho Eu acho que é mais se duro. a gente for ver, a lei, na realidade, nós de forma ressignificada. Sim. Eu vou explicar nessa definição do reformador dos tipos de lei. Nós vamos entender muito bem isso aí. Entendeu? Vamos entender muito bem. Mas, entender, quero que vocês entendam o seguinte: existe lei no Novo Testamento e a lei é significada e às vezes mais dura. E Jesus cumpriu toda ela. Toda ela. Eu não vim. Eu vim para cumprir a lei. Vocês vão ver que eu mudei isso aqui. Por exemplo, Gálatas 2,16. E aí? Muita Bíblia. Eu ler aqui? Pode ler. Sabendo, contudo, que o homem não é justificado por obras da lei, e sim mediante a fé em Jesus Cristo, também temos crido em Cristo Jesus, para que fôssemos justificados pela fé em Cristo, e não por obras da lei. Pois por obras da lei ninguém será justificado. Ninguém será salvo por obra. Eu vou cumprir integralmente. Não vai conseguir. É porque não consegue. Os judeus querem cumprir integralmente a lei. Não conseguem, não conseguiram, nunca vão conseguir. A salvação é através de quem conseguiu cumprir a lei por nós. Como homem. É ele que cumpriu a lei por nós. Está muito claro isso, né? Romanos 10, 4. Quem vai ler aí? Porque o fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que creem. O fim da lei é Cristo, para a justiça de todos aqueles que creem. O fim da lei, o objetivo. O fim aí no grego é a meta da lei. A lei aponta para ele, para que todos sejam justificados por ele. Então, isso aí, a gente começa a equilibrar a questão do excesso de lei e do excesso de falta de lei. A ausência de lei, excesso de lei. A gente tem lei, mas você tem que olhar para a lei com a lente de Cristo. Com ele. Senão você pode te enlouquecer. Existe já, Calvino definia também, a lei interior. Ou seja, o homem ele já tem a lei impressa no seu coração por Deus, assim que ele nasce. Você, às vezes, quando é criança, a criança faz uma besteira, não sabe que fez besteira. Muitas das vezes você não tem conhecimento da lei.
Então, você faz uma coisa que, tipo, então, mesmo antes de se converter, sabia que aquilo estava errado? Deus colocou isso no nosso DNA. Só que o pecado corrompe esse nosso entendimento, entendeu? Romanos 2, 14 a 15. Quem pode ler? Quando, pois, os gentios que não têm lei procedem por natureza de conformidade com a lei, não tendo lei, servem eles de lei para si mesmos. Estes mostram a norma da lei gravada no seu coração, testemunhando-lhes também a consciência e os seus pensamentos, mutuamente acusando-se ou defendendo-se. No dia em que Deus, por meio de Cristo Jesus, julgar os segredos dos homens de conformidade com o meu evangelho. Olha bem. O gentio não salvo, todo ser humano, ele tem uma noção do que é bom e ele faz. Nós fazemos coisas boas, nós temos isso gravado no nosso DNA. Só que isso é muito corrompido pelo pecado. Então, às vezes, nós fazemos uma coisa boa, como a gente estudou na última aula, mas não para a glória de Deus, não pelo nosso relacionamento pactual com Ele, mas pelos nossos próprios desejos egoístas, interesses egoístas, entendeu? Mas, o homem consegue fazer coisas boas, porque a lei de Deus está impressa no coração. A gente falou aí de Caim matando Abel. Caim teve antes de matar Abel, ele tinha essa noção que ele estava errando. Quer ver? Gênesis 4, 6 ao 7. Quem lê aí? O Senhor disse a Caim: por que te irá? Por que caiu o teu sangue? Se bem fizeste, não haverá aceitação para ti. E se não fizeres bem, o pecado já é da porta. Para ti será o seu desejo e sobre ele dominará. Olha bem. Deus não aceitou a oferta de Caim, porque não era uma oferta da forma que Deus tinha prescrito, e também não era uma oferta do coração, possivelmente. Né? Possibilidade. Isso é uma especulação teológica. Né? Mas Deus chegou porque o seu semblante caiu. Agora ele quis. Mas por que o seu semblante caiu? Diz que o pecado bate a porta. Tipo assim, se o semblante caiu, você sabe o que você vai fazer. Você sabe que isso é errado. Desobedeceu. Então, é uma evidência, exatamente, é uma evidência, mas ainda não tinha matado. É que Deus some os corações, ele sabe. É uma evidência que ele já gerou a amargura no coração de Caim. O semblante dele caiu. Ele já tinha planejado matar o irmão. E ele já sabia. Não havia o mandamento antes, não matarás. Moisés estava longe de chegar. Mas já havia o sentimento que eu não posso matar alguém que tem mais de semelhança de Deus que meu irmão. Ele já sabia disso, o semblante dele caiu. Já havia um conflito dentro dele, né? É o pecado que gera esse conflito dentro do ser humano. Você sabe que é errado, mas você quer fazer. Bem sério, que falam que os judeus são desculpados, que diz que não deve cometer adultério com a gente, abomina ídolos, povos tempos. Tudo que não diz na lei desonras a Deus com a contribuição da lei, pois como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por vossa. Sim. Assim, eles se dizem legalistas, mas não cumprem. Os fariseus, legalistas, queriam cumprir a lei de Moisés e se mataram Jesus. E eles se vangloriavam da questão Se vão. essa confusão. Uma ótima colocação sua. Todo púlpito, toda igreja que prega legalismo atrai pecado. Eu falo isso com todas as letras. Sabe por quê? Desperta. Você fala muita questão legal. Isso em ser humano não regenerado, desperta. Desperta a curiosidade, desperta que o pecado está ali, batendo na porta. Entendeu? Então, eu sou legalista, eu cumpro a lei de Deus. Uma balela. A gente só consegue viver com Jesus.
É lógico que eu quero cumprir a lei de Deus, né? Óbvio, isso aí eu vou falar. Mas isso aí é balela, né? Ó, então a lei interior, vocês entenderam bem, né? Agora, nós vamos falar uma coisa muito importante sobre a lei. A lei do Antigo Testamento, ela é dividida em três grandes grupos, três tipos de lei. Tá? Nós temos a lei chamada lei civil, que era uma lei para aquela nação de Israel que estava começando a organizar a nação. A lei civil é fundamental, inclusive, nos nossos dias. Se a gente não tiver lei, não tiver polícia, não tiver justiça, a sociedade desmorona. Então, como era uma nação teocrática, Deus estabeleceu leis cíveis sobre adultério, sobre matar o irmão, várias leis cíveis. Existe a lei cerimonial, que a gente viu em Levítico. A gente viu uma lei civil quando era a questão do adultério e a morte. Uma lei civil, certo? Uma lei cerimonial, por exemplo, pegar o bode, colocar sobre o bode todos os pecados da nação e mandar ele para o deserto. Então, bode expiatório, a gente chama, né? Isso é uma lei cerimonial. Matar sacrifícios, né, e holocausto, e aspergir o sangue no Santo dos Santos, no tabernáculo, tudo bem. Determinância dos umbrais da porta. Tudo. Isso aí é lei cerimonial. Né? Isso aí remonta. Então, a lei cerimonial. Parte da lei civil, às vezes, ela se intercambia com a lei cerimonial. Ou seja, existe lei civil, que é junto com a lei cerimonial. Fazia parte da. Guardar o sábado, com todos os seus preceitos. A lei cerimonial civil. Mas também está dentro da lei maior, que é chamada de lei moral. A lei moral é basicamente os 10 testamentos, os 10 mandamentos. Aí a lei moral. Não matarás. Não adulterarás. Não cobiçarás a mulher do próximo, nem tudo que ele tem. Amarás a Deus sobre todas as coisas. Não farás imagem de escultura. Idolatria. Isso persiste. Acabou? Acabou. Não acabou. Lei moral. Então, o nosso entendimento reformado é o seguinte. A lei civil, a partir do momento que a nação de Israel se desenvolveu, virou outra nação, né? Boa parte dela acabou. Para nós cristãos, acabou. Nós não temos nada com a lei civil. Porque nós não estamos vivendo em Israel, na nação de Israel, nós vivemos em outra nação. Então, a lei civil acabou. Tá? Acabou. Isso aí, quando fala lei, acabou isso aí. Lei cerimonial, a gente fica fazendo sacrifício de pombinha, de animais, perdendo sangue. A lei cerimonial, na verdade, ela acabou por quê? Por que ela acabou? Ela foi cumprida. Ela foi cumprida em Cristo. A lei cerimonial foi cumprida em Cristo. Né? Então, a lei cerimonial hoje também... Coronel, eu posso chegar e dizer o seguinte, né? A lei civil caducou, não é porque ela não presta, porque nós não somos capazes de cumprir. É isso? Mas exatamente. Nós não somos capazes de cumprir, literalmente, toda a lei em um. Entendeu o que eu estou falando? Não, porque alguém perguntava, alguém que não conhece o evangelho, então para que isso? Mas o quê? Se alguém que não conhece o evangelho, você passa a falar do outro pensamento, eu estou uma coisa que você não presta para mim. É para dizer assim, nós não temos capacidade de cumprir isso aí, Cristo fez por nós. Aqui, uma coisa que você falou, quando Jesus morre, o véu se rasga. Quer dizer, precisa mais de sumo sacerdote. Você consegue entrar na presença de Deus. E apresentar o pecado de todo mundo. Exato. Exato, é lindo, né? Porque ele cumpriu com você. A lei cerimonial. A lei civil, não. A lei cerimonial, ele cumpriu. Agora, a lei moral persiste. Persiste até hoje, é eterna, é boa. Né?
Então, isso aí foi na época mesmo, no século XV, um teólogo contemporâneo de Lutero, eu não estou lembrando o nome dele, mas ele escreveu, ele estudou a lei e dividiu nesses 3 tipos, né? Os 3 grandes tipos, tá? Então, a lei moral persiste. E como tem que ser a nossa relação com a lei, são elas, né? São elas. Entendeu? Então é o seguinte, ó. Esses tipos de lei, inclusive, eu já exemplifiquei, por exemplo, aquela lei Levítico, que o homem e a mulher que adulterasse teriam que morrer, é padecível. Padecível. Mas tem um princípio moral por trás dela. Não adulterarás. Preste atenção. Essas duas, a civil e a cerimonial, acabaram, caducaram, mas a lei moral, ela engloba elas. Por exemplo, você lê lá em Levítico, você tem que sacrificar um animal, um holocausto, sacrifício. A gente não faz mais isso. Né? Não faz mais isso. Mas existe uma lei moral. Se você pecar, você vai morrer. Pecado requer sangue, requer morte. A lei moral persiste. Se você hoje pecar sem Jesus, você está condenado. Você está sob a maldição da lei. Então, vocês entendem que a lei moral engloba tudo? E ela é eterna. Ela é eterna. Ela é boa. Ela foi designada por Deus. Né? Estamos estudando a lei. Então, a lei moral, ela persiste. A lei civil caducou, a lei cerimonial caducou também. A lei moral engloba tudo. Entenderam isso aí, né? Bom, agora, eu não vou ficar, então, guardando sábado, por quê? Jesus ressuscitou no domingo e a igreja entendeu que o domingo seria um dia dedicado ao Senhor, não sábado. Não quer dizer que a lei moral tenha acabado, né, dos 10 mandamentos. Eu preciso guardar um dia, não só guardo um dia só, eu guardo todos os dias para Jesus. Perfeito. Mas eu tenho um dia que eu me dedico mais, eu vou à igreja, eu estudo. Se separa. Eu me separo para aquele dia, para cumprir de forma mais intensa a Jesus. Você vê que ressignifica tudo. A lei moral persiste, eu tenho que guardar um dia, mas a cerimonial e civil junto, né? Acabou, acabou. Continua. A lei moral continua. Entenderam isso aqui? Essa separação? Bom. E aí, Calvino, de forma brilhantíssima, que cara iluminado ele. Que homem iluminado, tal de Calvino, né? Ele pegou o seguinte, então vamos lá. Se a lei civil, né, e a cerimonial caducaram, persiste a lei moral, qual é o uso, hoje, da lei moral para o ser humano? Como é que ele tem que viver com a lei moral? Aí ele dividiu a lei moral, os usos da lei moral, em 3 grandes usos da lei moral. Primeiro, chamado uso teológico da lei. E aí, já, Romanos 3:20. Romanos 3:20. Emerson, Romanos 5:20. E Marilsa, Romanos 7:7. Essa letra de médico horrível. Romanos 3:20. É aí, Vamos lá. tá? Romanos 3:20. Porque ninguém será justificado diante de Deus por obras da lei, pois pela lei, em pleno conhecimento do pecado. Pela lei, temos pleno conhecimento do pecado. Né? E aí, Romanos 5:20. A lei veio para que aumentasse a ofensa. Mas onde aumentou o pecado, aumentou muito mais ainda a graça. A fim de que, como o pecado reinou para a morte, assim também a graça reinasse pela justiça que conduz à vida eterna, por meio de Jesus Cristo, nosso Senhor. Aleluia. Aleluia. A lei, então, ela revela o que é para você? Revela o seu pecado. A lei moral, ela revela o seu pecado. Nós, regenerados, a gente, quando faz alguma coisa que é contra a lei de Deus, na hora, a
Isso entristece a gente. Na hora. Você ofende um irmão, você pensa mal de alguém. Então, esse uso teológico, o uso teológico da lei, é para apontar, é para diagnosticar o seu estado pecaminoso, depravado, que necessita de Jesus Cristo, que precisa de Jesus Cristo. O tempo inteiro. Nós precisamos da graça. Então, para nós, crentes, a graça. Isso vai apontar para a graça, porque eu vejo como eu sou problemático, como eu tenho problemas, como eu não consigo cumprir essa lei, como aponta para o meu pecado. Você já leu no Salmo 51, que Davi chega, né? Pequei contra ti somente. Filho que é mal, Isso é mal, isso que é mal. Miserável, não, esse miserável que sou é Paulo. Também. Miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Isso é o uso teológico da lei, que Calvino descreveu, né? Romanos 7:7. E tivemos dois. E a lei? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não disser, não cobiçarás. Olha, a lei, ela dá o diagnóstico do seu pecado. A lei moral de Deus, ela serve como diagnóstico. Conta, né? Aponta o seu pecado. Isso, no crente regenerado, no eleito, salvo. Então a gente ia dizer assim, nada a ver. Para quem não é crente, existia, né? Agora está tudo. Para mim, é muito polêmico, mas para mim, Romanos 7, para você chegar a se questionar em relação à lei, é para crente, viu? Né? Para crente. Né? Então, gente, o ideológico é muito importante para a gente, alguém desse livro. Né? Deixa o segundo uso, que eu quero ele, antes dessa definição de Calvino, né, ele já enfatizava muito o uso teológico da lei. Né? Quantas horas aí, gente? 10:20. Isso aqui é tão gostoso. Vou botar até amanhã. Uso cível. Vê aí, Jarbas, 1 Timóteo 1, 9 ao 10. 1 Timóteo 1, do 9 ao 10. um pouquinho. 1 Timóteo 9 ao 10. Vamos lá. Tendo em vista que não se promulga a lei para quem é justo, mas para os transgressores e rebeldes, para os ímpios e pecadores, para os iníquos e profanos, para os que matam o pai ou a mãe, para os homicidas. Serve de... O uso cível serve de rédea na sociedade. Só para continuar para aqui o 10. Isso, Para os que praticam a imoralidade, para os que se entregam às práticas homossexuais, para os sequestradores, para os mentirosos, para os que fazem juramento falso, para tudo que se opõe à sã doutrina. é uma rédea da sociedade. Se não houvesse lei moral, você viveríamos numa anarquia. Entende? Controle social mesmo. E muitas das leis que nós temos nas sociedades são derivadas da lei moral. Não matarás, não adulterarás, não dirás falso testemunho. Há mentir em juízo. Se alguém descobre. Amarás o seu próximo. Mas os políticos falam. É óbvio que o homem depravado, o homem sobre o pecado, ele vai quebrar toda hora o pacto, a relação pactual. Né? Mas ela tem um uso cível também de controle da sociedade, que Calvino descreveu. Agora, o que Calvino amava mesmo, que ele enfatizou, e eu acho lindo isso aqui, ele chamava de terceiro uso da lei. Décimo uso legem. Lê aí, Jeremias 31, 33, aí. Isso aqui é muito bonito. Jeremias 31, 33. Jeremias 31, 33. Quem achou? 33.
porque esta é a aliança que farei com a casa de Israel. Depois daquele dia, disse o Senhor, no seu coração a escreverei. Eu serei o Deus dele e eles serão o meu povo. Deus escreve a lei moral dele no seu coração. Ele transforma o seu coração de pedra no coração de carne e escreve. Você passa a amar a lei de Deus. Depois você se converte. Eu ia comentar quando você disse sobre a questão da lei moral, né? A lei mostra o nosso pecado. Comumente nós temos um pecado escondido na nossa vida, mas na verdade é um mar. Né? Mar. E aqui entra o terceiro uso da lei. Porque a lei foi primeiro no nosso coração. Muitos questionam os 10 mandamentos falando da lei de Hammurabi que é anterior. Só que isso exemplifica que o ser humano como um todo no mundo tinha essa lei de forma... A gente falou disso. É a lei interior. Né? Mas já está no seu coração. Só que quando Deus, o próprio Deus, escreve essa lei no seu coração, ele faz você amar essa lei. Então, o cristão, ele ama a lei de Deus. Né? A lei do Senhor é perfeita e restaura na alma. Salmo 19, 7 ao 10. Salmo 19, 7 ao 10. Vem ler. A lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O testemunho do Senhor é fiel e dá sabedoria aos simples. Os preceitos do Senhor são retos e alegram o coração. O mandamento do Senhor é puro e ilumina os olhos. Olha O bem. temor do Senhor é límpido e permanece para sempre. Os juízos do Senhor são verdadeiros e todos igualmente justos. São mais desejáveis do que o ouro, mais do que muito ouro depurado. São mais doces que o mel. O salmista, depois de escrever que os céus contemplam, demonstra a glória de Deus, fala das escrituras, ele termina esse salmo com o amor dele para a lei de Deus. Nós amamos a lei de Deus. A lei de Deus é bela. A lei moral de Deus é bela. Ela traz vida. É uma música passa. Salmo 1, eu vou ler, ó. Bem-aventurado é aquele que não anda no conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, não se assenta na roda dos escarnecedores. Pelo contrário, seu prazer está na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e de noite. Prazer. A gente tem prazer nisso aqui, cumprir essa lei. Nós não conseguimos. Isso gera prazer, alegria. E a partir do momento em que o cristão ele tem essa mudança no seu coração, em cumprir a lei de Deus, o que acontece na sua vida? Progresso, você progride. E progride, assim, lógico, com todas as desgraças que existem no mundo, né? Mas você tem uma progressão de santificação. Isso faz parte do nosso processo de santificação, procurar cumprir a lei de Deus cada vez mais e mais e mais. Não é cumprir que a gente tem um Deus tirano. Nós cumprimos a lei de Deus e Deus é por amor. É amor, né? A gente ama o próximo. Por amor. Né? Gente, vai começar o culto. Se eu quero que vocês meditem para a semana que vem, eu vou terminar, tá? Cristo é a lei. Para a semana que vem, quero que vocês leiam essa passagem aqui. João 8, do 3 ao 11, da mulher adúltera, que ia ser apedrejada. Nós vamos abrir uma discussão na próxima aula em relação a essa passagem. A de cima, não? A de cima também vai ser usada. Tá. Mas eu quero que vocês meditem a semana inteira nessa passagem aqui. João 8, 3 ao 11. Onde você tinha uma lei lá de Levítico, tinha uma mulher que transgrediu essa lei. E o que aconteceu, né? Como Jesus olhou para isso? Qual é a ressignificação que Deus faz em relação à lei? Entendeu? Não é? O capítulo do livro que você me mandou é muito bom. É Mark Lloyd Jones, né? Esse é o... Pode ler, porque aquilo ali aquilo ali é mel que emana da rocha.
Aquele livro, aquele capítulo ali. Podem ler. Eu Qual sempre vou livro? estar mandando uns capítulos para vocês. Gente, vamos orar para o culto, né? Semana que vem nós vamos terminar isso aqui, né? Senhor, meu Deus, muito obrigado, Senhor, pela nossa aula. Senhor, abençoa o culto que vai vir agora, Pai. Abençoa tudo que vai ser discutido, debatido nas próximas aulas e o que vai ser pregado, Senhor, pelo trono da sua graça. Cuida de cada um aqui, cada família aqui representada. E nós queremos agora cultuar a Ti, Senhor. Temos um encontro contigo e nós entendemos que a sua lei é boa, é doce e nós queremos cumpri-la. Sabemos que não conseguimos, Senhor, mas nos ajude a cada vez mais a sermos mais santos e santos. Em nome de Jesus, obrigado. Qual livro você falou? Amém. Hoje o tema é muito bom, né? É um dia, né? Vamos olhar assim. Talvez tenha sido gravado. Quando se encerra,